A graça e a paz para a igreja, amém? Fico maravilhado diante deste amor tão grande, deste Deus. Aleluia, como é bom louvar ao Senhor, como é bom engrandecer ao nosso Deus. Aleluia, santo, santo é o nome do Senhor. Trago para a igreja nesta tarde uma palavra da parte de Deus. Para aqueles que estavam conosco na reunião de obreiros, eu tinha uma participação naquela reunião, uma palavra, e eu voltei para casa ainda com aquela palavra no meu coração. Eu quero compartilhar outros aspectos do mesmo texto, a mesma mensagem, mas completar aquilo que Deus quer falar conosco, amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Reis, o segundo, o capítulo número 4, e o versículo número 8. O livro de Reis, o segundo de Reis, o capítulo número 4, versículo número 8. E aprendamos algo da história do profeta Eliseu. Quem está aí já pode glorificar a Deus conosco. Diz assim: sucedeu também um dia em que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave ou rica, a qual o reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um homem santo, um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Amém? Oremos a Deus. Pai, obrigado, Senhor, uma vez mais, por aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado por tua igreja reunida, Senhor. Por esta tarde, Senhor, de chuva deste domingo, meu Deus, mas que, Senhor, reúne o teu povo congregado neste lugar para adorar e engrandecer o teu nome. Eu rogo, meu Deus, que o Senhor fale uma vez mais com a tua igreja, para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar, Deus está presente entre nós. Houve um dia que um jovem estava trabalhando, estava no campo, arava a terra de seu pai, e passa o velho profeta, e coloca a mão sobre o ombro dele e diz: vê bem o que hoje eu tenho feito contigo. Naquele mesmo momento, aquele jovem entendeu que Deus estava chamando para a obra. Quando Deus nos chama para a obra, irmãos, não há o que duvidar. Quando Ele nos chama, devemos obedecer. E ele disse: deixa primeiro que eu beije meu pai e minha mãe, que eu me despeça deles. E ele assim o faz, para não mais olhar para trás, porque está escrito: aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Aquele que coloca a mão no arado deve entender que está fazendo a vontade de Deus. O texto que nós temos aqui nos fala um pouco da história deste homem, porque a partir dali, ele que era alguém próspero, ele que tinha uma família, que trabalhava para o pai, agora ele não teria nada a não ser obedecer a Deus, viver para Deus, de lugar em lugar. E é nessas andanças que milagres vão acontecer na vida de Eliseu. Neste capítulo 4 nós temos duas mulheres que são um contraste de vida, de estilos. A primeira mulher é uma mulher pobre, a segunda é uma mulher rica. A primeira é uma mulher sem condição, necessitada. A segunda é uma mulher próspera, abastada. A primeira é uma mulher com filhos, com muitos filhos, ao ponto de ela tê-los para buscarem os vasos, para que se multiplicasse o azeite. A segunda não tem necessidade alguma e também não tem filhos. São duas histórias diferentes. Eliseu passa pela história dessas duas mulheres. Não é interessante, irmãos, que Deus nos convida a passar pela história das pessoas, e Deus convida Eliseu para passar na história de duas mulheres de condição social bem distinta, mas ambas, embora diferentes na condição,
tinham dois aspectos nos quais elas se assemelhavam. Qual era a semelhança entre uma e outra? A primeira, irmãos, aquela pobre, aquela sem condição nenhuma, aquela com muitos filhos, tinha uma coisa que aquela que era rica e que não tinha filhos, aquela que não tinha marido, junto com aquela que tinha um esposo, ambas se uniam e eram vistas por Deus por dois aspectos. O primeiro aspecto que essas duas mulheres se comparam é o aspecto da fé. Ambas eram mulheres de fé. O que isso tem a ver conosco, pastor? Tem a ver que ser feliz não é um estado, não é uma condição, melhor dizendo, mas é um estado. Você pode estar talvez numa situação ruim hoje, mas não vai ser assim para sempre, é apenas uma condição. E essa condição pode se reverter. Deus pode mudar a sua história, como mudou a história de ambas mulheres. Quando eu vejo a história destas mulheres, eu vejo que elas estão igualadas pela fé, eram duas mulheres de fé. Em segundo lugar, eram duas mulheres maravilhosas que iriam aproveitar bem a oportunidade que lhes passava. As duas mulheres eram mulheres generosas. Elas se igualam pela fé, elas se igualam pela generosidade. E eu vejo algo interessante aí, querida igreja, porque nós geralmente pensamos que só dá para ser generoso, só dá para compartilhar quando se tem bastante. Mas no caso dessas duas mulheres, ambas foram generosas. Irmãos, a generosidade está para todos. E é uma bênção poder ser abençoado por Deus. Eu agradeço ao Senhor por esta igreja, porque esta é uma igreja abençoada e uma igreja abençoadora. E eu louvo a Deus por isso. Porque além de nossas posses, muitas vezes nós temos abençoado a obra de Deus. E isso é gratificante. Eu olho na vida desta mulher de condição, essa mulher próspera. Ela observa, ela vê o profeta que está passando, ela vê nele algumas coisas, 3 características: que ele era um santo, que ele era um homem e que ele era de Deus. Que ele tinha uma qualidade, ele tinha uma estrutura e ele tinha uma propriedade. Ele era santo, ele era humano, ele era de Deus. Assim como aquele homem, você e eu devemos entender a nossa condição que Deus nos coloca. Deus te colocou numa condição, a condição de santidade. Ele te separou para ser de Deus. Você tem um dono. Sabia disso? Você tem um dono? Aleluia. Mas há algo, irmãos queridos, que nós esquecemos. Algo que eu paro para pensar e bem rapidinho. Eu tenho um pequeno cão e mesmo distante, quando eu estou por chegar em casa, ele já sabe que eu vou chegar. Ele já está me esperando. Sabe por quê, irmão? Porque ele conhece o seu dono. Eu conheço o meu dono. Eu sei a quem sirvo, mas muitas vezes em mim falta a mesma necessidade, a mesma saudade que o meu cãozinho tem por mim. Ele me anela, ele me deseja. E é exatamente esse o ponto principal desta mensagem. Porque esta mulher, observando, ela vê esse homem está precisando de repouso. Comida não é suficiente, ele precisa de um lugar de repouso. E ela prepara um lugar para ele. Essa mulher, além de ser próspera, ela é uma mulher sábia. Porque ela não vai fazer isso à toa, ela era uma mulher importante, uma mulher de condição, mas ela conversa com o marido. Ela chama o marido e diz: estou pensando, tenho observado esse homem que vai e vem. Que tal se nós fizéssemos para ele um quarto, um pequeno quarto mobiliado? E é esta a nossa mensagem, queridos. Porque hoje nós vamos nos converter em arquitetos para Deus. Hoje você e eu somos aquela mulher. Hoje você e eu vamos preparar um quarto mobiliado, em que nós possamos descansar na presença do Senhor. Eu tenho visto uma necessidade enorme, irmãos, de um quarto mobiliado. Eu tenho percebido
que nos falta esta condição importantíssima, espiritualmente falando, de um quarto mobiliado. Se você não tem esse quarto, você vai ficar insatisfeito. Você vai ficar servindo sempre num clima de insatisfação, como se algo estivesse sempre lhe faltando. Por quê? Porque lhe falta, na verdade, o quarto mobiliado. Eu vejo que ela prepara para ele e diz: vamos colocar ali alguns elementos chaves, importantíssimos para esse quarto. Uma cama, que mais? Uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Vamos falar juntos então? Uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. 4 elementos principais para uma vida de comunhão com Deus. Eu te pergunto, você já tem o seu quarto mobiliado? Você tem um lugar onde você possa estar em comunhão com Deus? Eu não estou falando da sua casa. Eu não estou perguntando se você tem uma casa própria, um apartamento alugado. Eu não estou perguntando para você se você tem uma casa grande, uma casa pequena, uma casa com móveis novos ou móveis velhos. Eu estou perguntando para você se você tem um quarto, um quartinho, um lugar mobiliado para você estar na presença de Deus. Esta mulher percebeu que um profeta, um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, se quer ser de Deus, tem que ter um quartinho, tem que ter um lugar reservado. É o que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, fecha a porta do teu quarto, fala em secreto com o teu pai, e o teu pai celestial te ouvirá. Nós precisamos de um lugar a sós com Deus. Ela entendia que aquele homem precisava de um lugar assim, um lugar onde ele pudesse repousar e ficar na presença de Deus. Como é importante, igreja, que nós voltemos ao princípio do quarto fechado. Aleluia. Esse quarto tem que ter uma cama. Aleluia. Ela sabia que se ele fosse vir, ele deveria ficar e tinha que se estender numa cama, tinha que ficar ali para descansar e dormir. Porque sabe, irmãos, quando nós temos um repouso adequado, é nesta hora que Deus pode falar melhor conosco. Este texto nos fala de generosidade. Eu falei para vocês que essa mulher era uma mulher generosa, e ela o era mesmo. E não há generosidade, irmãos, não há nada que nós façamos para Deus que nós não tenhamos uma retribuição ali adiante. Toda bênção está intimamente conectada, ligada uma coisa a outra. Tem muita gente que não tem sido abençoado por Deus porque perdeu o princípio do quarto, de oferecer um lugar para Deus. O profeta representava Deus na terra, era a boca de Deus falando. Por isso, era entendível que essa mulher queria que a bênção de Deus repousasse no seu lar, mas ela não fez isso, irmãos queridos, porque ela precisava de alguma coisa não, viu? O profeta está ali agora descansando, está ali deitado, ele dorme, quando ele acorda ele tem um pensamento. Depois de um momento tranquilo de sono, ele para pensar: essa mulher me tem abençoado, tem me tratado com tanto carinho, o que é que eu vou fazer por ela? O que é que eu vou fazer por essa mulher se ela me tem abençoado? Era a pergunta dele. Então ele manda Geazi, o servo, perguntar para ela o que ela precisava. Olha, se você quiser alguma coisa do rei, eu posso ajudar. Precisar do general, do capitão de guerra, eu posso ajudar. O que é que você precisa? E sabe o que essa mulher diz, irmãos? Olha que coisa maravilhosa que está nessa palavra, porque ela disse para ele: eu habito no meio do meu povo. Em outras palavras, eu estou satisfeita, eu estou contente. O profeta queria abençoá-la, mas não sabia como. Essa mulher me deu cama, me deu um lugar de repouso, me deu comida. Toda vez que eu passo por aqui, eu tenho alimento garantido. Eu quero fazer alguma coisa por ela. Ele estava procurando alguma coisa que pudesse abençoá-la. E onde ele projeta essas coisas? Na cama. E ali, quando ele está parado pensando nestas coisas, que o jovem volta e diz para ele o seguinte: olha, descobri algo. Essa mulher, ela não tem filhos. Ela não tem filhos.
E é exatamente aí, irmãos queridos, que a coisa segue, porque esta cama, irmãos, esta cama doada vai lhe servir de milagre. Às vezes nós não entendemos que esta mão lava a outra, que nós abençoamos aqui, irmãos queridos, e Deus nos devolve ali. Às vezes nós estamos pensando, eu estou fazendo para o irmão, estou fazendo para o pastor, estou fazendo para a igreja. Não, irmão, você está fazendo para Jesus. Isso é para Jesus, Ele vai te recompensar. Uma cama, você vai perceber adiante. Mas não tem só uma cama este quarto mobiliado, tem também uma mesa. Aleluia. E quando, irmãos, eu paro para pensar em mesa, logo me vem à mente o Salmo 23, que diz: o Senhor é o quê? O Senhor é? E nada deitar-me faz, guia-me mansamente, por amor. Aleluia. E diz lá no versículo 6, para não me estender: prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, adversários. Deus tem sempre uma mesa preparada para aqueles que o amam. Mesa fala de provisão, irmãos. Tem muita gente que não consegue dormir direito, não tem cama no quarto. Tem muita gente que não consegue comer direito, não tem mesa no quarto. Sabe por quê? Porque a sua vida espiritual está incompleta. Tem gente, irmãos queridos, que tem uma cama boa, dorme, e por mais que durma, não consegue dormir direito. E vira de um lado para o outro. Parece até uma profecia de Isaías que diz que a cama será curta e que a coberta será também pequena. Rola de um lado, rola do outro, não consegue dormir direito. Por quê, irmãos queridos? Não aprendeu a descansar em Deus. Quanto mais descansa, mais cansado fica. Conhece essa? Mas quando a gente aprende a descansar na presença do Senhor, aí é diferente. Quando você está acostumado a comer na mesa, à mesa do Senhor, aí também é diferente, irmãos. Você já comeu na mesa do Pai? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma mesa preparada para você e para mim. Aleluia, esta mesa está farta. Há uma fartura tão grande de alimentos. Deus quer satisfazer a tua fome, a tua necessidade. Mas você não tem estado à mesa com o Pai. Ele preparou a refeição e você não compareceu ao quarto. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Você compreende que Deus quer ter intimidade conosco? Aquele versículo lá de Apocalipse 3:20: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. É dito não para um pecador, é dito para uma igreja que está de portas fechadas para o Cristo. E esse é o quadro dos últimos dias, querida igreja, que Jesus tem mesa preparada, mas nós não nos assentamos com Ele. Eu quero pedir ao Senhor que Ele me recorde sempre que há um quarto aberto para mim, há um quarto aberto para você. Aleluia, tem lugar para você. Este lugar secreto, este lugar, esse aposento, é colocado num lugar alto, é um aposento alto, junto ao muro. Dentro deste lugar tem uma cadeira. E essa cadeira está próxima da mesa. Você não vai comer se você não se assentar primeiro. Deus quer que nós nos assentemos na sua presença. Ele quer que nós sentemos, sabe, irmão, quando você tem uma conversa séria com alguém, senta aqui que eu quero falar contigo. Não é assim? Tenho algo muito sério para falar com você, senta aqui, eu quero falar com você. Muitas vezes nós não ouvimos de Deus, porque somos famílias modernas, que comemos apressadamente, sem nos assentar à mesa. Mas o nosso Pai é um Pai à moda antiga. Ele quer se assentar com você, olho no olho, conversar contigo coisas que você não quer conversar.
Essa é a característica do nosso Deus. Há uma cadeira. Aleluia. Eu tenho um souvenir no meu escritório, e esse souvenir é de bronze, é uma pequena estatueta. Há uma cadeira ali. E há um homem que está com os cotovelos sobre o assento daquela cadeira, e os joelhos fincados no chão. Ele tem as mãos sobre o assento, a cabeça entre os braços, está ajoelhado em oração. Houve um certo missionário que uma vez foi pregar em uma tribo africana, não levou muitos utensílios, tinha na sua cabana apenas uma cadeira. E todos os dias, 3 vezes ao dia, ele costumava naquele lugarzinho dele, naquele quartinho dele, ele costumava se inclinar sobre a cadeira. E os nativos passavam, olhavam, diziam: o que você está fazendo? Eu estou orando ao meu Deus. O seu Deus é muito estranho, porque o seu Deus é uma cadeira. Irmãos queridos, o nosso Deus tem que ser confundido com a cadeira. Faz tempo, irmãos queridos, muitas igrejas têm perdido o foco do que é estar diante do Deus invisível. Ele é invisível, mas Ele nos vê. Aleluia. Ele te vê quando você está debruçado sobre a cadeira, conversando com o Pai Celestial. Ele te vê, Ele te conhece como me conhece. Esse quarto tem um candeeiro. Esse quarto tem um lugar. Você talvez já andou no escuro e já tropeçou como eu também. Isso nos fala de iluminação. Deus quer iluminar o nosso ambiente. Ele quer que você tenha clareza naquilo que você está fazendo. Irmãos, o que eu tenho visto de gente descontente, que isso nunca aconteça com vocês, Elvis. Eu vou agora de viagem, estou indo de viagem. Eu vou fazer apenas uma ponte aérea no Brasil, não vou nem parar lá. Sabe por quê? Porque a maioria daqueles que foram estão descontentes. Tem um momento de excitação, um momento de alegria, de euforia momentânea. Não estou dizendo todos, não, estou dizendo alguns. Disse antes muitos. Mas por quê? Porque não consultaram a Deus. Mas coisa boa é quando você tem um quarto. Quando a gente vai pedindo confirmações ao Senhor, irmãos, aí a gente entende aquilo que está em João 4:24, o vento sopra onde quer. Aleluia, assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito. Quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, irmãos, temos um candeeiro. Tem que ter lamparina, tem que ter candeia, tem que saber o que está se fazendo. Eu me lembro que quando eu saí, quando eu pedi demissão do meu trabalho, eu disse: que está louco, o que ele está fazendo é loucura. Mas eu sabia que o meu coração tinha sido iluminado. Eu não tive dúvidas, irmãos, porque não era um desejo meu, era a vontade de Deus. Quando nós fazemos as coisas na vontade de Deus, irmãos, tudo é diferente. Mas tudo é princípio do quarto fechado, do quarto mobiliado. Tem mobília aí? Pergunta ao irmão: tem mobília no seu quarto? Aleluia. Irmãos, eu já vi gente se machucar por entrar no quarto com falta de mobília. Já vi gente se desviar por causa da oração. Já viu isso? Eu já vi. Já vi gente desviar por causa da Bíblia. Já viu isso? Eu já vi. Já vi gente desviar por causa da comunhão. Já viu isso? Eu já vi.
Por que se afasta então? Porque tem um móvel, mas não tem outro. Tem a mesa da comunhão, do relacionamento, mas o teu candeeiro, que é a palavra que traz iluminação. Tem o descanso, tem a cama, mas falta ali a cadeira para saber sentar e esperar o tempo de Deus. Há um tempo de Deus para ouvir do Senhor aquilo que Deus quer falar conosco. E hoje Deus está falando conosco. Volta para o quarto. Volta, filho meu, volta para o teu lugar, pois eu quero falar contigo. Vamos ficar em pé, querida igreja. Eu não sei se acontece com você, mas acontece comigo. Há vezes que a gente tem a impressão que está longe de Deus. Será que é só comigo que acontece isso? Que há vezes que nós ignoramos por um certo tempo o chamado de Deus para algumas coisas, vamos adiando coisas, até que Deus nos convida e nos diz: filho, até quando? Eu quero comunhão contigo. Eu não quero errar. Eu não quero que você erre. Esse é um tempo de nós nos voltarmos para Deus, para estar mais pertinho do Senhor, mais pertinho do que nunca. Esse é o tempo que Deus preparou para você e para mim. Aleluia. O Senhor não quer que você fique à mercê da sorte. Ele não quer que você fique insatisfeito, insatisfeita. Ele quer que você desfrute do tempo que você tem na presença dEle. Aí, irmão, quando estamos nesse lugar maravilhoso, irmãos, qualquer lugar, qualquer coisa que você faça, vai trazer sempre alegria ao teu coração. Aí não importa se você está na dureza de uma fábrica, ou lá no seio da sua família, lá no seu país. Você vai entender aquilo que Paulo disse. Mesmo no meio do sofrimento, no meio dos problemas, a minha graça te basta. Aí você sente pleno, cheio, confortado por Deus. Esta graça nos basta. Eu quero desafiar você a duas coisas. A primeira delas é a um ato de generosidade. E a segunda, a um ato de privacidade. Você sabe que esta mulher foi abençoada porque ela preparou o quarto do profeta. Aí ela recebeu a bênção do filho, o filho chegou. E aí o filho, para encurtar, morreu. E ela lembrou que tinha um quarto. O quarto do profeta estaria, mas ele não estava ali. E ela coloca aquela criança sobre a cama que ela havia doado. Ela coloca a criança ali. Aquela criança tinha sido projetada por Deus quando o profeta dormiu sobre aquela cama. E agora aquele sonho estava morto sobre aquela cama. Mas aquela era uma mulher sábia. Minha irmã, seja uma mulher sábia. Não deixe o inimigo levar o que Deus te deu. O que Deus te deu é teu. Aleluia. Não pense que o Senhor tirou de ti aquilo que Ele te deu, porque não há ninguém que tenha abençoado a obra de Deus que não seja duplamente abençoado por Ele. Aleluia. E ela vai embora. A criança está morta sobre a cama. Ela vai em busca do profeta. E o profeta vem, fecha a porta daquele quarto fechado. Ora pelo menino. E traz o menino de volta. A bênção voltou no mesmo lugar de onde ela procedeu. O que isso me ensina? Me ensina que quando eu abençoo, eu sou abençoado. Aleluia. Aleluia. Meu primeiro desafio para você nesta tarde é que você
Seja generoso esse mês que eu vou estar ausente. Você vai abençoar alguém. Não é o pastor não, viu? O pastor vai estar longe. Eu quero que você abençoe alguém. Você vai pedir para o Senhor: Senhor, como é que eu vou abençoar alguém? A quem o Senhor quer que eu abençoe? Deus vai te dizer a quem e como. Pode ser uma visita a alguém num hospital. Pode ser uma sacola de compras para algum necessitado. Pode ser um envelope de dinheiro para alguém que Deus colocou no seu coração para abençoar. Mas você não vai poder dizer que você não tem ou não pode, porque não há ninguém aqui, irmãos, que já não esteja sentado com Cristo nas regiões celestiais, abençoado por Deus. Este mês, irmãos queridos, que eu já disse vou estar fora, eu não quero ver ninguém no trabalho, eu quero ver todo mundo trabalhando. Aleluia. E fica esperto, fica esperta, porque você não está fazendo troca com Deus não. Quem faz troca não recebe nada. Mas quando você faz de coração, porque ouviu a voz de Deus, aleluia, vai ter ressurreição sobre a cama. Deus vai fazer milagres através desse pequeno gesto. Mas o segundo desafio para você tem a ver muito com o primeiro, mas é diferente. O desafio da privacidade é levar você a entender que você precisa, como eu preciso, de tempo a sós de qualidade com Deus. Não venha me dizer que o tempo que você tem com Deus está bom. Você sabe que não está. Você tem tomado rumo diferente, teu coração tem se criado a coisas diferentes que Deus não chamou. Deus já te falou o que Ele quer de você, mas você está levando a direção contrária, simplesmente porque você não teve uma conversa a sós com teu pai. Deus está dizendo para você: esse mês é o mês da nossa privacidade, a sós com Deus. Você vai procurar a oportunidade. A primeira é a oportunidade de abençoar o próximo. A segunda é a oportunidade para ser abençoado por Deus. Você vai procurar um tempo para jejuar, talvez. Um tempo marcado, hora marcada, para orar, para falar com Deus. Um tempo de privacidade. Você pode encontrar um lugar, pode ser qualquer lugar, irmãos, que você vai fazer o seu quarto, seu lugarzinho de oração, para se voltar para Deus. E Deus vai te abençoar. Amém? Curva a sua cabeça um momento. Pai, obrigado por este lindo quarto mobiliado. A mobília é simples, Senhor, mas é o que nós necessitamos. Queremos voltar, Senhor, para o lugar de descanso com Deus, a nossa cama, aleluia. Queremos voltar, meu Deus, para a mesa, o lugar da comunhão. Queremos voltar para a cadeira, o lugar da espera. Queremos voltar, meu Deus querido, para o candeeiro, o lugar em que somos iluminados. Ajuda-nos, Senhor, meu Deus, por favor. Toma a tua igreja em tuas mãos, Pai, e abençoa o teu povo, para a glória do nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a bênção do Senhor. Volte para Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar, querido. Um aplauso para o Senhor.